Esse aqui chama-se O Usuário. Joguei minha vida pelo ralo por causa de uma discussão. Depois de uma briga nervoso, dei um trago. Não sabia o que fazia. Mesmo assim, dei um 2 no baseado. Tem uns que começam por curiosidade, outros tantos por embalo. Foi punk porque gostei da brisa. Gostei não, fiquei viciado. Mas eu não admitia, como eu amo a liberdade, por um algo tão pequeno aprisionado. Demorei a admitir que o cigarrinho inocente havia me escravizado, porque ele passou a fazer parte da minha rotina. Acabei ficando habituado. E para fazer qualquer coisa, por mais simples que fosse, antes tinha que dar uns tragos. E tem gente que diz não viciar. Por que então, quando não tinha, ficava bravo? Bravo no segundo dia. Quanto mais sem usar, muito mais irritado. Saía quebrando tudo, batia a porta, quebrava o rádio. Às vezes eu fazia só um com as pontas, para sentir o gosto do mato. Outras colavam no campo para trombar alguém, ou ia na casa de um aliado. Antes um fininho me deixava na maior brisa. Hoje nem com 1 quilo do prensado. Fumo, 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 fumo. Fumo muito mais que o cigarro. O que antes era para relaxar, o que era para me deixar calmo, hoje é o responsável por regular o meu emocional estado. Quando eu tenho, tá tudo bem. Quando eu não tenho, tudo embaçado. É por isso que por onde sempre vou, levo do corre. Ele está sempre do meu lado, porque estou aqui usando. Por isso o nome, usuários. E por mais estragos e consequências ruins, mesmo assim fui pro mesclado. Aí que ficou, ferrou tudo. Bem maiores foram estragos, porque na brisa da pedra os efeitos são mais rápidos. Foi aí que me tornei um nóia. Fez o uso virar noite, o que era escuro ficar claro. Eu que era um cara da hora, me tornei o maior otário. Até pichava por aí o meu picho usuários. O uso acabou com a minha vida e sonho de muitos, destruiu o sonho de vários. Hoje andam vagando, se sentindo uns fracassados. Isso é um trecho da minha história. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Pilotando Ideias, onde tudo começou. E hoje eu estou aqui em Caieiras, zona oeste de São Paulo, com meu mano gringo, Regis Adriano. Como é que você tá, meu mano? Bom dia para nós, obrigado por ter vindo aqui na minha quebrada, Cara, ouvir um pouquinho da minha história. imagina, eu que agradeço você estar recebendo nós aqui, cara, muito louco. Vim aqui saber da sua história, porque, cara, eu particularmente eu li esse cara aqui, ó. É uma história muito louca, tá ligado? E tipo, isso, confesso que algumas vezes no meio da leitura eu cheguei a me emocionar, tá ligado? É uma história muito louca, então eu pensei, pô, preciso trocar ideia com esse cara, mano. Preciso trocar ideia com esse cara para saber um pouco da história dele. E de início eu vou perguntar, como que você tá? Você tá bem, meu mano? Tô bem na medida do possível, né, meu? Tem um lugar para dormir, tem um chuveiro, certo? Tem uma cama, certo? Não passo mais o frio, não passo mais a fome, né? Então minha vida mudou bastante, né, meu? Tô no processo de melhorar cada vez mais, né? Bacana. Saúde também? Cara, esses dias ali eu fui fazer um check-up e eu tô com problema no pâncreas, tenho uma leve inflamação no esôfago. Tipo, mano, é a consequência da vida que eu tive, parça. Eu usei droga, não foi bala nem chiclete, parça. Talvez no momento pode parecer que é uma sensação de euforia, é prazeroso chapar, mas a gente esquece que tem o dia de amanhã. E eu nunca pensei no dia de amanhã. Vou fazer isso hoje e amanhã eu não faço mais, não quero mais. Só que eu acabei me tornando viciado, né, mano? Caraca, mano. Caraca, mano. Ó, o episódio é onde tudo começou, né, cara?
Eu ia fazer a pergunta como que começou para você. De primeiro eu vou perguntar do livro. De onde surgiu a ideia de você escrever o livro? Então, eu sou um cara tímido. Você é Pode tímido, parecer que cara? não, mas eu sou um cara tímido, eu sou quieto. Então, o que acontece? Na minha infância, tinha aqueles bagulho de bullying na escola, então todo mundo só ficava rindo de mim e tirando sarro. Então, eu comecei a ler como uma forma de poder ter uma interação. Já que as pessoas não interagiam comigo, só de forma a me diminuir, aí eu comecei a me jogar no livro. E no livro eu comecei a ter outras perspectivas, aprender palavras novas, ampliou meu conhecimento. Aí o livro se tornou uma paixão para mim, né, mano? Legal, cara. Então, é, eu resolvi escrever ou narrar a minha história como uma forma de trazer fonte de conhecimento. Bacana. Porque, que nem eu te falei, eu pensei que eu ia fumar um baseado hoje e amanhã isso não ia interferir em nada na minha vida. Eu tinha uma percepção errada da vida. Eu não tinha essa informação de que o bagulho ia me viciar, de que ia me escravizar, de que ia consumir meu tempo, minha energia. Eu fui usuário de drogas há mais de 30 anos, parça. Caramba, Regis. Eu tenho Caramba, Regis. 51 anos. Eu comecei a usar droga em 1995. Eu entendi que eu tinha problemas em 2003. Só fui conseguir parar em 2018. E tô na luta para não voltar. Por quê? Dependência química não tem cura, tá ligado? Tem um tratamento. Tratamento envolve força de vontade, renúncia, comprometimento, se contrariar. Sabe por quê? Eu ainda tenho vontade de usar drogas, parça. Caramba, Eu sonho com drogas, às vezes vem um gosto na minha língua, do nada. Nossa! Por quê? Tem memórias registradas na minha mente. Por exemplo, se eu vou num lugar, às vezes eu fico ansioso e eu fico eufórico. Às vezes eu fico até desconfortável. Sabe por quê? Vai me trazer uma sensação ruim. Vai trazer um mal-estar. E parece que eu estou indo lá usar droga. Então vai mexer no meu organismo, vai mexer no meu sentimental, no meu emocional. Tem lugares que eu nem vou, tem lugares que eu evito de passar. Eu tenho crises. Então você entende? Hoje eu sempre busco me cuidar. Onde que eu vou, com quem que eu vou, aonde que eu ponho o meu pé. Tem tudo isso. Não é só eu falar, não quero mais usar droga. Ô, Regis, assim, eu tinha montado vamos se dizer, um escopo, um repertório assim na minha mente de perguntas que nós ia conversar, mas nunca sai o que eu planejo. E você entrou num assunto que agora eu quero perguntar por curiosidade minha. Você acredita que na época, igual eu vi no livro aqui no início, que você andava de skate com os caras, aí começou a fumar um baseado ali, começou a fumar uma maconha, e a partir dali você estava num local fumando maconha com os pessoal, apareceu um conhecido de vocês que estava fumando mesclado lá no canto. Para quem não sabe, pelo que eu vi no livro, mesclado é maconha com crack, né? Uma Sim. mistura. E naquilo ali despertou a curiosidade e ali começou a trajetória, pelo menos que eu vi no livro, tá? Que eu acho que é um pedaço resumido da sua história. Você diria hoje que a companhia das pessoas, não falo de ninguém específico, mas a companhia das pessoas e a própria maconha seria uma porta para umas drogas mais pesadas? Você acredita Então, nisso? hoje em dia tem muito do tabu, né, cara? Certo? Porque falar assim, usar drogas é uma escolha, Certo. certo? Só que, tipo assim, tem gente que tem a predisposição. Tem gente que vai tomar uma cerveja e só essa cerveja basta para ela e ela vai embora. Tem gente que vai tomar a primeira, vai tomar a segunda, vai ali na adega, vai pegar outra caixa de latinha. Se a adega fechar, vai lá no posto buscar o álcool. Por quê? São pessoas que têm uma compulsão. E eu tive a compulsão. Sabe o que é a compulsão? Você começar e não conseguir parar. Certo? Então, o que acontece? Também tem a parte da tolerância. A substância, ela proporciona um efeito. Só que a gente se acostuma com o efeito. No começo, eu só fumava um baseadinho.
Depois o baseado aumentou, e aumentou, e aumentou, até a hora que ficou que nem do Snoop Dogg. Ali não fazia mais efeito pra mim. Só que a gente que é louco, a gente quer viver louco, quer pegar uma brisa. Então, se a brisa do baseado não batia mais, foi aí onde que entrou o do mesclado. Só que para você ver o quanto que eu era ignorante. Se eu já era viciado na maconha, você acha que eu não ia viciar no crack, mano? E foi o que aconteceu. Para você ver que no livro eu falo, eu comecei lá no morro, não atrás dos caras da maconha, mas atrás do cara do crack. Porque o efeito do crack era muito mais intenso e muito mais rápido. Então, quanto mais rápido mais vicia. E quanto mais rápido bater, menos o efeito dura. É por isso que o cara do crack fuma um crack atrás do outro. Diferente do cara do baseado, que vai fumar um, pega a brisa, vai dar um rolê, vai fazer isso, depois que vai fumar outro. Você entende a dinâmica do uso? As drogas, elas arruinam, só que elas têm graus de intensidade. A gente não vai comparar droga com crack, com a cocaína, com o álcool, que ninguém fala, certo? Mas são drogas e cada um tem lá os seus efeitos e consequências. Dificilmente um cara que usa cocaína vai morar na rua. Dificilmente um cara que fuma maconha vai morar na rua. Mas o cara que fuma crack, ele abandona a casa e a família. O cara do álcool também. O cara do álcool também. Então eu resolvi contar a minha história para quê? Pra gente tentar fazer algo por essas pessoas, parça. Sim. A gente não pode simplesmente virar as costas e abandonar e falar: ah, você que não se esforça, eu tomo minha cervejinha e pago as minhas contas. Você é você não tem adicção, você não tem aquela parada da compulsão, certo? Então, a gente precisa parar de comparar as pessoas como se elas fossem iguais. As pessoas não são iguais, né? Eu comecei a usar um bagulho porque eu tive um conflito familiar com a minha mãe. Eu já era bagunceiro, certo? Eu já era rebelde, só que eu nunca tinha fumado maconha. Só que minha mãe, preocupada, ela olhou pra mim e falou: mano, esses caras aí que você tá andando. Porque eu não morava aqui, eu morava na Brasilândia, onde que o bagulho é mais louco do que aqui. E minha mãe achou que quando eu mudei pra cá, os caras que eu andava estavam me influenciando. Só que os caras eram mais velhos, só que eu nunca usei droga com eles. Aí minha mãe falou: mano, você tá usando? Olha o seu olho, olha isso, olha aquilo. Aí eu falei: mãe, eu posso ser mais mentiroso do que de tudo, mas eu nunca fui maconheiro. Não, mas esses meninos, tanto que eu falei: mano, eu tô te falando que eu não fui. Mas já que você tá falando, eu vou fazer, mano. Foi onde que eu me lasquei, parça. Porque eu quis fazer algo para atingir a minha mãe. Uma afronta. Eu era rebelde. Eu me sentia rejeitado pela minha mãe, pelo meu pai. Tá ligado? Eu era o cara que eu vivia na rua, que eu vivia sozinho, que eu vivia atacando pedra na janela dos outros. Pra ver se alguém me notava, irmão. Meu irmão, mais velho, é o cara do judô. Qualquer luta que ele ia, ele trazia medalha. Qualquer coisa que eu fazia, eu voltava com uma bronca. Eu não conseguia fazer nada bom, parça. Só meu irmão, que era centro de atenção, quando era na minha vez, é só para levar bronca e para apanhar. Eu tava cansado dessa vida, irmão. Então eu falei: eu não tô nem aí pra vida. Não tô nem aí mesmo. Que se lasque. Certo? Fui surfista de trem, andava lá do lado do fio do trem. Se eu morresse, tanto faz quanto tanto fez. Quem que vai sentir a minha falta? Então você vai ver que a maioria das pessoas que usam drogas, elas são pessoas que têm problemas emocionais, certo? Só que quando ela usa, ela esquece. Porque as drogas trazem um efeito. Você esquece que você é feio, você esquece que você não tem um trabalho, você esquece que o dia foi ruim. Você simplesmente esquece. Só que no outro dia você lembra. Aí o que você faz? Toma outra, bebe outra, fuma outra. Então a nossa vida acaba girando meio em cima disso, tá ligado, pai? Ô Regis, e isso quantos anos de idade mais ou menos, cara? Eu tinha 17 para 18 anos, mano. Puta. Você acha que era uma fase de rebeldia essa adolescência? Era, sim, né? Eu já pichava, eu já surfava nos trem, eu já trabalhava. O meu pai falava assim, ó: o ônibus da empresa passa aqui, é só você acordar e ficar no ponto. Eu não queria ir do ônibus da empresa.
Fretado? Você é louco? Queria ir no trenzão. Eu queria ir no trenzão lá em cima, lá, parça. Por quê? É a aventura, é o risco. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas não gostam de viver perigosamente? Rompendo as leis, rompendo as regras, só para ela viver a vida do jeito que ela quer, parça. A mãe fala, o pai fala, a sociedade tem suas leis, mas ele transgride todas. Regis, e nessa época, pelo que eu vi aqui, você chegou a ir algumas vezes para a FEBEM também, né? Que era a FEBEM na época. Não, eu não cheguei a ir para a FEBEM. Minha tia que me dava um psicológico. Ela metia um apavoro. Falou, mano, porque eu desde pequeno eu cometi uns furtos. Eu era terrível, Sim. mano, tá ligado? Sabe essa mania de querer ter as coisas? Sim. A mãe fala, ó, você pode ter esse. Aí eu falo, esse eu não quero, eu quero aquele. E tipo, mano, minha mãe fala, não pode, que aquele não é seu. Então tá, mãe. Aí quando eu chegava em casa, minha mãe falou, mano, eu falei pra você não pegar, parça. Mas eu pegava. Eu pegava e a minha tia falou, não traz mais esse cara aqui em casa não. Esse cara rouba tudo que tem dentro da minha casa. Aí minha tia falou, tem um lugar que chama FEBEM, onde que tem crianças que cometem crime, que a mãe não gosta, que abandona. Se você for lá, uma criança grandona vai baixar sua calça e vai fazer coisa com você de mulherzinha. Minha tia me deu um psicológico. Você tem 10 anos, parça, você já tá nesse jeito. Aí eu falei, o jeito é eu fazer com que a minha tia não veja. Eu burlei, o que ela falou pra mim não me serviu. Então eu continuava pegando, só que eu não chegava e mostrava em casa. Em casa tá tudo bem, ninguém tá vendo nada, mas eu continuava fazendo. Das lapiseiras da escola eu comecei a pegar dinheiro, mano. Porque o bagulho, tipo, eu peguei esse, deu certo, eu pego esse. Então, tipo, pra mim, um dia se tornar ladrão de mão armada, era uma consequência. Tava perto, né? Até peço desculpa, assim que eu fico escutando as histórias, eu fico emociono um pouco, sabe? Mas assim, igual tem uma história que eu li aqui, que vocês estavam no escadão, fumando maconha, e a polícia catou e levou vocês para uma quebrada, foi uma história pesada também, mano. Certo, o que acontece? Hoje em dia, fumar um baseado é banal. Sim. Se a polícia passar aqui, mano, ela não sabe se é um tabaco. Às vezes ela vai me enquadrar e eu tô fumando tabaco, ele vai passar uma vergonha. Então a polícia nem para, parceiro. Polícia... Só que 35 anos atrás, mano, se você fumou um baseado, a dona Maria ali ligava pra polícia. E a polícia vinha, parça. E não pra te corrigir. Mano, os caras, tipo, usavam da violência contra você. E foi isso que o polícia fez. Certo? Os polícia, de vez de levar nós pra delegacia, quer dizer, um polícia levou nós pra delegacia. Só que lá não tinha um delegado, ele deixou nós lá. Foi aí que chegou os caras da Força Tática. E o que acontece? Mano, os caras tiraram de nós de dentro da delegacia, levaram pro escondidinho, pro esquisito, parça. Um lugar no meio da mata. E a gente sabe, por que os caras levam os caras pra lá? Tipo, pra desovar e tal. E o que acontece? No meio da situação, os polícia ainda humilhou nós. Fala, vai cantar. Se cantar a música do Racionais, vai entrar na madeira. Pode cantar uma música aí. Aí, ó, nossa viatura tem música. Os caras obrigou nós a cantar, tá ligado? E chegou lá no meio do bagulho. Você acredita em Deus, Lino? Acredito, mano. Tipo, mano, a gente, moleque, sei lá, entre 18 e 20 anos, a gente via que ia morrer. Tá ligado? E tipo, mano, os polícia, parça, nossa, mano, desgovernado, parça. E eles arrastou nós pra fora da viatura e tipo, mano, e colocou nós em fila deitado, tá ligado? Antes deu cacete de novo. E nesse momento aí, apareceu uma luz lá embaixo, no meio da estrada, e a luz foi tão forte que mostrou a viatura. E mostrou nós tudo lá, e os polícia como?
Os polícia falou, não, vocês acreditam em Deus? É essa hora, pode correr. Isso, tá ligado? Nós saímos correndo no meio do mato, sem nada, caindo, levantando. E o usuário de droga é muito louco, parça. Porque nós estávamos ali no risco iminente de morrer. Depois que nós correu pra caramba, um amigo meu falou, mano, eu ainda tenho 2 baseados, dá pra nós fumar. Puta merda, mano. Tipo, mano, nós quase pegamos esse cara na pancada. Fala, mano, nós quase morreu, parça. Você vem falar de baseado. Só que o que acontece? 3 dias depois, ó nós fumando de novo. Ó nós rindo. Ah, você ficou com medo lá do cara. É lógico que eu fiquei com medo também. Ou seja, a lição que eu passei não serviu de nada, parça. É a mesma coisa a mãe. Chega e corrige, a mãe repreende. E o filho tá fazendo a mesma coisa. Não serviu de nada. É por isso que tem várias vezes que o polícia fala, ei, parça, eu não vou te levar preso, já vou te matar porque não vai servir de nada. É bagulho louco, mano. Cara, até me engasguei, não sei muito bem o que falar, mas eu ia te perguntar também que você teve uma passagem no presídio, né? Sim, Como que foi essa sim, parada, mano? Que porque tem uma história lá que você conta que arrepiou na hora que eu li. Que você viu uns caras furando outro maluco lá. Eu falei, mano, que bagulho pesado, velho. Você quer contar um pouco então, como foi mano, dessa o bagulho é passagem, muito mano? louco, tá ligado? Nós é pobre, nós vive aí no meio, tipo sabotagem fala assim, ó, as minhas, é, ouvindo os caras do crime contar a história. Ah, quando eu era pequeno eu ficava ouvindo os caras do crime contar a história. Por quê? Aqui não tem empresário, parça. Não. Aqui não tem o gerente de banco. Aqui eu conheço os caras do corre, parça. Eu moro na quebrada, na periferia. Então, esses caras eram tipo uma referência. Porque é eles que andam de carro, é eles que andam de moto, é eles que têm as minas. Eu até trabalhava, né? Desde os 14 anos. Só que eu achei que aquela vida de emprego, de CLT, não ia me dar nada. Eu abandonei o CLT e me envolvi com os caras do tráfico. Eu já usava uma droga. Você vê como que a gente é jovem, que a gente tem uma percepção errada da vida. Eu estava num emprego honesto, aí eu falei, ah, aqui só ganha R$ 1.000. Vou trabalhar aqui nesse que eu ganho 500 por semana. Só que eu esqueci que quando a polícia chega, os caras metem o ferro. Eu esqueci que se os caras te pegar, os caras te trancam. Eu só vi o glamour. Ai, vou andar de carro, vai ter umas minas aqui do lado. Eu, pelo fato de eu ser desse jeito desenrolado, parça, eu fui o primeiro a ser preso. Porque a Caramba, polícia achava que era eu que era o pá do bagulho. Era eu que conversava com todo mundo, era eu que trazia as pessoas pro bagulho. Era eu que em alguns momentos resolvia umas resenhas. Eu fui o primeiro a ser preso. E lamentável, né, parça? Porque eu fui pra penitenciária, foi um momento ali que a detenção tava desativando. A detenção tinha tudo aqueles monte de pavilhão, com aqueles monte de rivalidade e tal. Então, quando a detenção foi desativada, as pessoas foram transferidas e essas pessoas se encontraram dentro do sistema. Então, as rivalidades que tinha lá trouxeram pra cá, né, parça? E tem umas cobranças no bagulho, tá ligado? E é muito louco, porque eu não imaginava que eu ia passar por tudo isso. Você sabe, eu tô falando, é a percepção. Mano, você vai fazer umas escolhas hoje, você ir pra cadeia, é uma consequência. Ou você morrer. Eu vi amigos meus morrerem. Não serviu de lição pra mim, cara. Eu espero que quando eu conte a minha história, ela sirva de lição pra alguém, mano. É essa vida que você quer? Olha lá os caras lá no Rio, lá, o que que aconteceu? Está ligado? Então, às vezes, a gente faz umas escolhas aqui e depois que vem as consequências, eu não quero. Só que aí as consequências vai pagar, parceiro. Porque, tipo, mano, o- sua mãe não vai te tirar, você pode ter o melhor advogado, não vai te tirar, você vai pagar o seu preço. Então, tipo, mano, eu conto a história. Quer pagar o preço? Quer fazer sua mãe baixar a calcinha lá pra ir te ver? bagulho louco.
Quer passar esse tipo de humilhação? Não saber se daqui a pouco o choque vai invadir e vai mandar bala em todo mundo? Porque lá é o que você tá sujeito, parça. Você passa a ser um número do Estado. Lá, eu não era mais o Regis. Lá eu era o 189 e 179. Não tinha nome, eu tinha número. Se o cara, o juiz, bateu o martelo e falar transferência, você está transferido, parça. Mato Grosso do Sul, Oiapoque ao Chuí. Eu não posso falar, eu não quero ir. Porque agora eu pertenço ao sistema. Eu pertenço ao Estado, parça. Certo? Eu era um cara que eu podia escolher ir para a direita, ir para a esquerda, dormir até mais tarde. Agora eu não tinha nada disso. Eu não tinha minha escolha. As pessoas escolhiam por mim. É embaçado. Regis, eu vou fazer uma pergunta para você. Não precisa responder se for invasiva a pergunta. Mas você se imaginava que você poderia ter se transformado em um skatista profissional, o gringo, como era conhecido na época, e devido a essas escolhas mudou todo o rumo da sua história, cara? Sim, uma escolha modifica o final da história, parça. Tá ligado? Eu posso até fazer a vida não segue roteiro. Não. Certo? Não segue planejamento, não segue script. A vida vai acontecendo. Então, o que acontece? Eu queria ser o cara do skate. Certo, mano? Eu andava o dia inteiro de skate, parça. Ali, aqueles bagulho lá, eu ficava pulando o dia todo. Porque eu achava que o skate ia me dar algo. Certo? E o que acontece? Quando eu comecei a fumar maconha, eu comecei a gastar energia usando o bagulho. Eu até andava de skate, certo? No começo, eu até rendia um pouco mais, né? Mas o que acontece? Com o passar do tempo, o meu rendimento foi diminuindo, porque eu passei a usar mais drogas, certo? Eu comecei a usar tanto droga que eu até, de um certo tempo, eu deixei o skate de lado. Tipo, nesse momento que eu me envolvi no tráfico, certo? Ou seja, eu comecei a me afastar dos meus sonhos, parceiro. Meus sonhos, a minha realidade começou a ser uma outra. Eu comecei a não me importar com as coisas que estavam acontecendo. O meu sonho se tornou um outro. Eu nem mais tinha sonhos, tá ligado? Hoje estar aqui é um sonho realizado, porque eu imaginei que eu ia morrer lá naquela situação. Caramba. Da cadeia, certo? Quando eu comecei a me envolver no tráfico, eu comecei a fumar cada vez mais pedra, tá ligado? E quanto mais eu fumava, mais eu deixava de ser o Regis, mais eu deixava de ser o gringo. Você vê que chegou um tempo que aqui nessa quebrada, ninguém mais me chamava de gringo. Os caras começaram a me chamar de Caçapava. Caramba. Caçapava é o nome de uma casa de recuperação, onde que as pessoas daqui iam se internar. Então, por causa do meu uso, eu comecei a enganar as pessoas, tá ligado? Ô Lino, presta R$5 pra mim trabalhar. Você me emprestava achando que eu ia trabalhar. Mas era pra buscar Era pra pedra. mim fumar pedra. Então todo mundo começou, você viu o gringão? Tá mó desandado, parça. Pegou R$5 ali do cara e não voltou. Ô, você viu o gringo? Aí os caras começaram, ei, Caçapava! Ei, Caçapava! Por quê? Porque eu tava só fazendo insanidade. Eu entrei num bar, roubei um taco de snook e vendi pro cara do outro bar. Puta, mano, que doideira, velho. Você acha que o cara não ficou me vendo fazer, mano? Quando eu chegava na roda com os caras, com os meninos que eu andava, os caras falavam, ei, Cássio, taco de snook. Ou seja, as pessoas começaram a me humilhar por causa dos bagulho que eu mesmo fazia. E eu me sentia mal porque as pessoas me desprezavam. Foi aí que eu fui morar na rua, tá ligado? Eu saí da minha quebrada. Eu falei, já que eu sou nóia, eu vou lá pro monte de nóia, ponho minha coberta aqui nas costas, duvido quem que vai me conhecer. Eu sou só mais um Walking Dead. Eu sou só mais um Resident Evil. E lá na Cracolândia eu vivi 5 anos, tá ligado? 5 anos você ficou lá, cara? Eu vivi 5 anos. Porque a droga tira o amor próprio. A droga tira a dignidade. A droga tira a força de viver. Então tinha dias que eu ficava 10 dias acordado,
fumando pedra. Não parava para tomar banho, não parava para comer, não parava nem para beber um pouquinho de água. Caramba, Regis. Ô, Regis, você entrou nessa questão da Cracolândia. Vou continuar o assunto aqui. Se achar que não tá legal, a gente corta, tá bom? Mas tem uma história aqui que eu li, que essa história, particularmente, ela me emocionou. Tipo assim, eu fiquei tipo, caramba, que doideira. Você falou que você estava na Cracolândia, você fumava umas pedras, você tinha mania depois de ficar procurando os negócios no chão. É a noia do bagulho, né? E você estava falando que estava procurando os negócios no chão ali, você puxou uma sacola e tinha uma mão em decomposição. E você achou que estava fumando em cima do entulho. E debaixo desse entulho, quando começou a passar a brisa, que você percebeu, você estava fumando em cima de um cadáver, cara. Foi uma parada pesada que eu li assim, que eu falei, mano, tipo, minha mente, você faz leitura, você sabe que a mente da gente começa a visualizar a cena. Que bagulho louco. Mano, pesado. O usuário de drogas, uma grande maioria, quando morre, é enterrado como indigente. Porque a prefeitura não vai saber procurar o cara, certo? A prefeitura vai esperar a família e procurar. Como ninguém procurou, é indigente. Então, vários momentos eu saía da minha casa com dinheiro para mim usar droga. Eu sou o cara que eu tenho dinheiro. Na Cracolândia tem gente que não tem dinheiro. Mas se eles veem você com dinheiro, então o que acontece? Existe todo tipo de gente ruim. Nem todo usuário de droga é safado, é pilantra, vai dar o golpe. Eu carregava papelão o dia todo para mim usar a minha droga. Isso não quer dizer que eu já não tenha pegado 5 aqui ou pegado o telefone da minha mãe de dentro de casa. Peguei sim. Mas depois eu me arrependia. Então, para mim não pegar mais, eu fui embora de casa, porque eu sei que eu ia pegar, certo? O que acontece? Na Cracolândia tem os caras que... Tem o cara que chama de frango. Sabe o que é o frango? O cara que vai ser depenado. Só que ele não sabe, certo? Às vezes, como que os caras vão roubar o frango? Droga e sexo tá relacionado, parça. Tem cara que gosta de usar droga para fazer sexo. E tem cara que para fazer sexo busca droga. Caramba, mano. Então o que acontece? A menina fica ali, ó. Vamos pro hotel? O cara olha, falou, os caras já tá esperando ele lá no hotel. Então quando ele embicar com a menina embicar com ele, os caras vão roubar ele, parça. Só que ele não sabe. Na Cracolândia não tem um monte de hotel que foi desativado e a polícia e o Estado foi lá e lacrou? Sim. Só que como eles são... Os prédios são um do lado do outro, os caras fazem um buraco aqui e acessa o outro prédio. Então os lugares são meio que abandonados. Meio que sinistro. Lugar de usuário de droga é sinistro, parça. Mano, mas só que imagina você entrando lá dentro com a sua perna, parça. Caraca, mano. Deixa eu te perguntar, esse é o fluxo da Cracolândia que você fala? É. Você fala que esses prédios são um fluxo que Sim, você fala? sim. É a boca do lixo, né, parça? Hoje em dia, o Estado fez uma ação lá e o fluxo, que é aquela grande concentração de pessoas usando junto, não existe mais. O que existe é que a Cracolândia se fragmentou. Os usuários estão espalhados por São Paulo todo. Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Centro, Norte. Você vê a concentração dos caras. Foi uma forma que o Estado tentou, sei lá, acabar com esse flagelo. Mas, na verdade, ele ainda existe, né? Pode ter diminuído no número, mas que existe, existe, né, mano? Existe. Será que foi uma forma de camuflar o centro de São Paulo ali? Sei lá, é política, não dá pra né, entender, parça? política, né, cara? É bem complexo, né, mano? Cara, continuando um pouco do livro aqui, é um bagulho muito louco, é que são várias histórias, né? E não tem um escopo a se forçar uma pergunta. Mas igual, tem uma história que você fala que você fumava o crack e você ia deixando juntar uma resina no cachimbo
Daí depois você raspava ela e dava uma brisa totalmente. Tipo, mano, o usuário de droga é o cara que desenvolve estratégias, certo? Tipo, mano, porque o bagulho dá obsessão. Obsessão é você ficar obcecado. Enquanto você não conseguir, você não para. Tá ligado? Tem gente que. O cara que tá desempregado, que sai pra procurar emprego, bate nessa porta, não arruma, vai na outra, vai na outra, vai na outra, vai na outra. Enquanto ele não for pra casa com a carteira assinada, ele não desiste. Ele é obcecado porque ele sabe que ele tem uma necessidade. O usuário de droga é a mesma coisa. Ele tem uma necessidade que é usar droga. E as drogas, tipo, mano, elas existem diversas formas de usar. Você vê que hoje em dia o usuário de crack fuma o crack no bombril. Pode crer. Porque antigamente ele tinha que fazer a cinza para poder colocar a pedra em cima da cinza para ir derreter. Não, aí demora, caramba. Então é só pôr dentro do bombril, já pôs fogo e já ficou louco. E o que acontece? Esse processo aí de usar a droga, ela gera outros resíduos. Então, se o crack ele tem uma concentração, se o efeito dele já é devastador, se você utilizar só a resina, que vamos falar aqui, o creme de la creme, ele é muito mais concentrado, porque vai juntando ali, ó. Sabe, que nem você pegar um feijão e ir deixando ele cozinhar, ele vai se concentrando, o caldo não vai ficando bem grosso. A pedra é a mesma coisa. Quando você vai concentrando aquela resina dentro do bagulho, o efeito é muito mais potencializado. E para você ver que tem gente que prefere fumar resina. Caramba, mano. Não tô falando de tolerância. A maconha não faz mais efeito, a pedra não faz mais efeito, a cocaína não faz efeito. O que vai fazer efeito vai ser a resina. Por que você acha que as pessoas inventam drogas novas? Porque as outras drogas antigas não fazem mais efeito. Antigamente era a maconha. Hoje em dia tem a extração da maconha, que é o quê? Você extrai o creme da maconha. Certo? Que é o quê? O ice, que é o dry, que é o haxixe. Antigamente só existia 3 drogas: álcool, maconha e cocaína. 1995 chegou o crack. Agora a gente já tem 4 drogas. Regis, e hoje, 2025? Vamos lá, me dá umas mãos aí, ó. Ice, dry, haxixe, melt, drogas K, heroína, êxtase, anfetamina, bala. Eu não coloquei o álcool ainda. Hoje em dia existe mais de 30 tipos de drogas, parça. E cada tipo traz uma sensação. E cada tipo traz um efeito. Sabe por quê? Porque se você não gostar desse efeito da cereja, tem o efeito da menta, tem o efeito da baunilha, tem um efeito disso e daquilo. Certo? Por quê? Você vai viciar em alguma. Não é? É fato. O ser humano se vicia, o ser humano se acostuma. O nosso cérebro faz isso para economizar energia, parça. Para mim aprender uma manobra de skate, eu vou ter que... Para você aprender dirigir um carro, você vai ter que gastar energia. Para você aprender equação, para você aprender trigonometria, é fácil. É difícil. Então, o seu organismo, o seu cérebro, ele aprende e ele fica ali naquilo que ele aprendeu. E ele tem dificuldade em aprender coisas novas. Ele é preguiçoso, parça. A menos que você goste, aí você se dedica. Então, a gente se acostuma, tá ligado? E nessa de a gente se acostumar, a gente vai aumentando as doses, tá ligado? Aumentando a frequência. No primeiro baseado que eu fumava, era 1 a cada 15 dias. Se eu chegasse em casa com meu olho murcho, minha mãe me percebia, parça. Se eu chegasse, e aí, mãe? Minha mãe percebia. Então eu fumava um na vida e um na morte, e só no rolezinho e ficava na rua até passar o efeito. Para depois entrar para dentro de casa. Só que aí, já não é mais só no final de semana. Começa no meio da semana também. Aí, esse do meio da semana, começa a ser 2 vezes por semana. Até a hora que está sendo todo dia. Até a hora que está sendo toda hora. Eu comecei fumando um baseado, era um de dia, um à tarde e um à noite.
Começou a ser um para tomar café, um depois do café, um para almoçar, um para depois do almoço, um antes da tarde. Minha mãe falava, vai na padaria? Vou na padaria, mas antes eu vou parar para fumar um. Então minha vida começou a girar em torno do uso. E isso dele girar em torno do uso fez com que o uso acabasse tomando conta de várias áreas da minha vida. Porque esse momento que eu estava fumando baseado, quando que eu estava andando de skate? Se eu estava fumando baseado, como que eu estava indo para a escola? Como que eu estava indo trabalhar? Eu virei meio que um vagabundo. Passava o dia inteiro fumando maconha. Imagina quando eu conheci a pedra, então. Aí lascou tudo. Ô Regis, assim, qual que você acha que, você já comentou, né, que meio que você afrontando sua mãe ali, que você era meio rebelde, mas qual que você acha que foi o gatilho maior, assim, de você ter entrado no crack mesmo? Curiosidade, parça. Curiosidade? Eu já sei o efeito desse. Certo? Esse aqui deixou assim, ó. Mas e esse? Esse deixou como? Você vê que o efeito da pedra ali no livro eu escrevi, né? A gente ficava 6 caras fumando um baseado em 6. Um cara sozinho fumava um rapidinho. E tipo, ele fumava, mudava o comportamento dele, que ele começava tipo, mano, está ligado? E eu quis entender o porquê que ele não conseguia. Por que ele estava inquieto? Nós fumávamos e até deitava no mato. O cara não, parça. O cara ficava tudo... E foi isso que me chamou a atenção. Por que ele tá inquieto? Foi isso que eu pedi para ele. Quero saber o que está acontecendo com você. E é muito louco porque a mente do ser humano... Tem cara que usa droga que é casado, tá ligado, parça? Eu ia usar droga na rua, mas tem cara que usa droga dentro de casa. Na frente Da família. da família. A mulher tá todo dia ali falando pro cara, ô irmão, não faz isso, não faz isso, não faz isso. De tanto a mulher falar e o cara não ouve, um dia a mulher perde a esperança. O que essa mulher faz? Eu tô tentando te arrancar do fundo do poço, você não quer vir? Então eu vou entrar no fundo do poço para tentar te ajudar. Põe uma aí pra mim também que eu vou fumar. Caramba, mano. E você acredita que o cara... Ó, E vicia a própria e família. vicia a própria família. E vicia a mulher, parça. Algum desses caras até faz a mulher se prostituir, parça. E é bem complexo, que eu conto a minha história, que é pra, tipo, mano, não é só sobre o usuário de droga. É pra família também, parça. Sim. Porque, tipo assim, antigamente a mãe falava, ó, Regis, aqueles caras eles são maconheiros. Não anda com eles, nem passa perto. Minha mãe queria que eu não me envolvesse. Hoje em dia, é maconheiro, quer casar comigo? Porra, mano. Aí eu falo pra você, qual que vai ser a consequência dessa família? Quais vai ser os frutos dessa família? O usuário de droga não faz corre pra família, parça. Não. O usuário de droga faz corre pra ele. E se a pessoa casar com um cara que usa droga, quem que vai fazer o corre? Hoje eu conto a minha história e várias pessoas me procuram. Regis, ajuda meu marido. Regis, ajuda meu filho. Eu falo, não tem como ajudar. A menos que ele queira. Minha mãe falava, não, eu vou te internar, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou... Mano, não trouxe resultado, sabe por quê? O usuário de droga só para de usar droga se quiser. A mãe pode implorar. Minha mãe me encontrou na rua. Você lê essa parte? Ela tinha ido num médico, né? Certo, minha mãe sempre me Tava procurava. isso, Eu irmão. morei 5 anos na rua. Você acha que a mãe fica dentro de casa assim? Ai, tá chovendo. O que será que tá acontecendo com meu filho? É lógico que a mãe fica pensando. Então, vários momentos a minha mãe saía para me procurar. Mãe não vai viver em bem se não sabe onde que tá o filho, parceiro. Então, minha mãe saía para me procurar, só que ela não me achava, porque eu era o andarilho. Eu vivia procurando, andando em cidade, em São Paulo. Às vezes, os caras do skate falavam, mas Leandro, eu vi o Regis lá no Engabaú. Quando minha mãe ia lá, eu já estava na Barra Funda. Mas Leandro, eu vi na Barra Funda, eu já estava na Paulista, então minha mãe nunca me encontrava. Um dia, nós deu de testa. Minha mãe falou, ainda bem que eu tô te procurando, ainda bem que eu te achei. Vamos para casa? Eu falei, mãe, tem R$5? Puta, meu. A minha irmã olhou e falou, não acredito, parça, não acredito.
Você tá pedindo dinheiro pra usar droga? Eu falei, mano, tô falando com a minha mãe. Você tem dinheiro pra me arrumar? Minha mãe falou, dinheiro eu não tenho não. Se quiser eu chamo o seu irmão, ele vem te buscar. Não, em casa eu roubo tudo. Você vai me dar o dinheiro? Ah, não vai me dar? Meti meu saco de latinha nas costas e fui embora. Então, você pode implorar, você pode ameaçar. A polícia já me ameaçou. Quantos traficantes não catam o cara e fala, parça, você roubou na quebrada? Não, me dá uma oportunidade. Beleza, vai embora. No outro dia ele rouba de novo. Porque não foi o medo, não foi a ameaça, não foi nada. O uso foi mais forte na vida dele. Então, se ele quiser parar, é só por conta própria. Tem as esposas que tá lá, vou buscar meu marido que ele tá lá na boca. E vai lá de madrugada com o filho, no mau veneno, no mau frio. Ai, porque não tem leite. Ah, se vira, mano. É foda. Droga, Então eu conto a minha história. Que tipo de vida você quer ter, parça? Se de repente se relacionar com um usuário de droga, vai ter toda essa problemática na vida. Isso que eu não falei dos caras que é violento com as pessoas. Ai, uma pessoa que tá aqui, quando ela usa droga, ela fica violenta. Não, ela não é violenta quando ela usa droga, ela já é violenta de natureza. Se fosse assim, você passava naquela colândia e os caras arrancavam a sua orelha. a droga só potencializou aquilo. Só dá vazão porque o cara é, parça. Só que tem pessoas que no outro dia vai falar, ah, mas eu fiz porque eu tava doido. Você precisa ter informação para saber lidar com o usuário, tá ligado? Você precisa ter informação, você precisa ter, saber de que forma lidar, senão você só prejudica mais o cara. Ah, Rez, é que meu filho tá devendo lá na boca, eu vou pagar. Paga que ele vai fazer uma dívida maior ainda, mano. Ah, porque ele vendeu o tênis, não posso deixar ele andar descalço. Dá outro tênis, que vai dar mais recurso para ele continuar usando mais droga. Você não quer que ele pare de usar? Então para de ajudar ele a usar droga, mano. As famílias não sabem de que jeito lidar, Lino. Não sabe se tá fazendo certo, se tá fazendo errado. Porque eu, quanto usuário, eu sou o cara que manipulo. Eu chantageio emocionalmente. Você não vai me ajudar? É só você que pode me ajudar. Não, só eu que posso me ajudar, mas eu tô pondo uma pressão em você. E você se sente culpado pelos meus fracassos. Você se sente culpado pelas minhas escolhas erradas, parça. Tenha dependência, eu sou dependente. Se você viver comigo, você vai ser codependente. Sabe o que é isso? Enquanto eu estiver fazendo minhas cagadas, você vai estar tentando limpar minha sujeira. Só que se você está tentando limpar... Boa! Se você está tentando limpar minha sujeira, quem está tomando conta da tua vida? Quem está tomando conta do teu filho? Porque a dependência, ela é tão complexa, comportamental, que ela adoece toda a família. Quando eu chegava em casa, se tinha um celular em cima da mesa, Rez chegou, esconde tudo. A minha família vivia em choque comigo. Ai, não sei se os caras vão vir pegar o Rez aqui, vai que os caras invadem a casa. Tem família que se muda de lugar, tá ligado, Lino? Ah, vou sair de Laranjeiras porque o Rez conhece todo mundo e vou mudar lá pra Bahia. Na Bahia não existe droga, não? Chegar lá na Bahia, eu me envolvo com as drogas de novo, parça. Tem família que vive mudando a cada ano. É um lugar. A família não pode ter roupa, a família não pode ter nada, por quê? A qualquer momento tem aqui, ó, com as roupas do corpo. Só que não entende que não é a família mudar. É o cara mudar. Tem família que abandona o usuário. Ah, eu já paguei centro de reabilitação, já te levei no médico, já te dei remédio, já mudamos de casa, já te dei um emprego, já arrumei um casamento para você. Nada faz você parar de usar droga. Por quê? A menos que você queira. E é muito louco. Eu entender que eu tô na Cracolândia, cagado, mijado, e que ninguém vai mudar a minha vida, se não for eu mesmo, parceiro. Só que mudar de vida é as coisas mais difíceis que tem. Consegue acordar 5 horas? Você está acostumado a acordar 6 horas. Ah, vou acordar 5 horas. Tá bom. Pô, 6 horas de novo, mano. Você se acostumou, parça. Eu não tô falando? Se acostuma a levantar e fumar um baseado.
Se acostuma a fumar o último baseado antes de dormir. Se acordar de madrugada, fuma um baseado. Tô falando do baseado, nem falei do cigarro. Já saiu para comprar cigarro de madrugada? Já. Eu fumo cigarro, eu tenho vício de cigarro, e quando eu tô sem, é complicado. Modifica seu comportamento, fica mais irritado, fica mais bravo, fica ansioso. Modifica. E quando fuma um cigarro? Parece que teve um orgasmo. A gente se acostuma a isso, tá ligado? E pra mim tirar isso de você... É só se eu querer. Eu já saí procurando bituca na rua, caramba. Ô Regis, assim, qual que foi a sua maior motivação, assim, que você tava lá, que você tava na Cracolândia e, pô, já fazia, 5 anos que você tava lá, já tinha vindo, voltado. Qual foi a sua motivação de falar assim, mano, chega, vou pra casa e eu vou me cuidar, vou largar? Qual foi a sua motivação? Você olhar e falar assim, mano, não quero ficar mais aqui na Cracolândia, cara. Acabou, isso não é mais pra mim, não quero mais isso pra mim. Eu já deixei de fazer sexo pra uma pedra, tá ligado? Que louco. Eu já troquei marmita por uma pedrinha de crack. Uma pedra desse tamanho assim, ó. Tava procurando bagulho no lixo, aí vinha uma alma lá, falava, irmão, não come bagulho do lixo não, vem aqui, ó. Escolhe qual que você quer. O risoto, estrogonofe, pode qualquer um que você quer. Na minha mente eu só precisava de um prato que me desse R$5. Pode ser aquele ali mesmo, ali, ó. Não, mano, eu vou te dar o melhor, dá o melhor pra ele ali, ó. Dá o sorvete, a Coca-Cola e tudo mais. Na minha mente eu já olhava, nossa, quanta droga que eu vou trocar esse bagulho. Nada me parava. Nem o choro da minha mãe, nem as lembranças dos meus filhos, que eu tive filhos, mas eu não criei, tá ligado? Nada disso fazia eu parar. Num certo momento, o batalhão de choque invadiu a Cracolândia, tá ligado? E tipo, mano, o modo operante dos caras é como, parça? Batendo ali no escudo deles, parça. Enquanto uns protegem, os outros mandam bala. E eu como? Fumando pedra. Os polícia, mano, de óculos, mano, protegido até o último. E eu só aqui na minha pele. Você acha que o polícia vai falar, ó, se protege aí que eu vou mandar bala? O polícia não tá nem aí não, rapaz. Um levantava a lona da barraca e o outro, ó, pau! Os caras correndo de um lado pro outro. E eu preocupado com a minha pedra. Pra não deixar ninguém derrubar a minha pedra. A minha pedra era mais importante do que a minha vida, do que o meu bem-estar. Então, pra mim, usar a pedra, eu colocava o meu bem-estar físico em risco. No outro dia, parça, eu tava lá na Cracolândia de novo, eu vi os caras tudo ferido. O cara com faixa aqui no olho, o cara com a cabeça estourada, o cara com o braço quebrado. E esses caras estavam tudo fumando pedra ainda. Ou seja, a polícia veio e desceu o cacete em todo mundo e os caras continuam fazendo o que eles tanto sabiam fazer. E tipo, mano, eu olhei e eu falei, meu Deus... Não sei como que eu não tomei um tiro, não sei como eu não tomei uma facada, não sei como não tomei nada. E eu tipo falei, mano, é muito sofrimento, tá ligado, parceiro? É muito sofrimento, eu, tipo, mano, eu já passei fome, já passei frio, eu já andei vários km a pé pra fumar uma pedrinha de 5. Eu já fiz mó corre, eu carreguei uma geladeira, quando eu fui pegar minha pedra, o cara vendeu um pedaço de vela. Porra. Eu já fiz mó corre, quando eu fui fumar minha pedra, era um pedaço de amendoim. Eu falei, mano, até quando eu vou ser humilhado desse jeito? E não é a culpa dele que me vendeu amendoim. É ele que tá fazendo corre, é a cara dele. É eu me sujeitar, tá nessa vida. Eu falei, mano, eu não vou ficar mais aqui, parça. Eu vou tentar mais uma vez. Eu já tinha passado por 7 internação, eu já tinha ido pra religião, pra Universal, pra Assembleia de Deus. Tipo, mano, eu falei, eu não posso morrer aqui, tá ligado, parça? Tipo, eu quero andar de skate, eu quero fazer algo da minha vida. Eu quero ser uma pessoa que tem um valor.
como eu sempre quis ser. Só que por causa do uso, eu mesmo abri mão. Só que, tipo, mano, não vai ser ninguém que vai modificar a minha vida. Não vai ser ninguém que vai modificar a minha história. A não ser eu mesmo. Você tá ligado? E aí eu decidi vir embora pra casa. E eu decidi, mais uma vez, tentar. Tá ligado? Cheguei em casa e minha mãe falou, ah, você vai se internar? Eu falei, mãe, eu não vou internar não, mãe. Não vou internar, eu vou tentar fazer terapia. Eu vou tentar entender por que eu uso drogas. Eu não nasci usando droga. Que momento da vida que eu comecei a usar droga? Que momento da vida que eu me perdi? Então, vou tentar me encontrar. Na terapia, eu tive um profissional que é importante, tá ligado? Eu não sabia por onde ir. Então, precisei de alguém para me direcionar. É o que eu tento fazer com as pessoas. Direcionar elas, tá ligado? Dr. Fernando falou assim, parça. Não importa se as pessoas não gostam de você. O importa é que você goste de você. Que você aprenda a se amar, mano. Olha o que você faz com a sua vida. Só você que vai poder mudar essa história. Se você não tem autoestima, a gente vai te ajudar a desenvolver autoestima. Se você não tem amor próprio, a gente vai te ajudar a desenvolver amor próprio. Mas eu preciso muito que você se esforce. Que você acredite que você vai conseguir mudar de vida. Então foi em cima disso tudo aí que eu fui buscando forças. Aí ele falou assim pra mim, mano, quando você usa a droga te dá um prazer, que é a dopamina, que é os neurotransmissores. Eles são tudo ativados diante do efeito da droga. Só que a gente já tem a dopamina. Tipo, quando você fizer uma coisa boa, quando você estiver com a sua mãe, quando você passar no emprego, você vai ver, você vai ficar feliz. Quando você for tiver um bom resultado na escola. Isso é dopamina saudável, parça. Essa dopamina aí da droga, ela acaba com a tua vida, parça. Você fica bem da hora, no outro dia você tá ali, ó, só o frangalho. Aí eu voltei no skate também, tá ligado? Ele te falou, você precisa buscar alguma coisa que faz seus olhos brilhar. Trabalho faz? Não. Isso faz? Não. O que faz? Eu falei o skate. Então, eu inseri o skate também na minha vida. Certo? Atividade física, qualidade de vida, fazendo algo que eu gostava, né? Fazendo algo que faz maior diferença na minha vida. Hoje você pode dizer que o skate faz parte da salvação ali da sua história, cara? O skate é ferramenta de transformação, parça. Que da hora. Certo? Eu posso ofertar várias coisas para as pessoas, mas eu tenho que ser algo que ela se identifica. Está ligado? Teve um momento lá na Cracolândia que os caras fazem ação para tentar salvar as pessoas. Uns caras lá foi fazer as manobras de skate. Lá no meio da Cracolândia, os caras pôs uma rampa e pôs uns bagulho e ficou lá andando de skate. Você acredita que vários caras soltou o cachimbo e ficou lá olhando os caras andar de skate? Que da hora, mano. Eu mesmo fui um. Eu não fui ali porque eu fiquei com vergonha dos caras me reconhecer. Que da hora. Porque você já era bem conhecido na cena underground do skate ali, o gringo, né, mano? Sim. Tipo, a galera conhecia você. Isso, você ficou, o quê, 20 anos atrás, mais ou menos? Da Cracolândia até o início que você tava no skate? Teve um intervalo aí de uns 20 anos? Então, na verdade, quando eu fui pra Cracolândia a primeira vez foi em 2005, parça. 2005, mano. A verdade é que eu não fiquei lá. Eu ia, usava e eu vinha pra casa. Certo? Só que com o tempo, eu passava cada vez mais tempo lá, cada vez menos tempo em casa. Até um dia que eu já não quis mais ficar na minha casa, tá ligado? Regis, cara, gente já estamos aí uma horinha de entrevista. Vamos falar um pouquinho dos seus trabalhos? Apresenta aí pra galera seus trabalhos, cara. Apresenta aí onde comprar, Certo. como que faz pra chegar. Esse aqui é o meu primeiro livro.
O Skate no Caminho das Pedras, é uma autobiografia, onde eu conto como que foi o meu relacionamento com a minha família, como que eu conheci o skate, que momento que as drogas entraram na minha vida, o que eu fiz para manter o uso, consequências que os usos me trouxeram, às vezes que eu tentei parar e não consegui, como que foi a cadeia, como que foi a rua. Eu conto a minha história para trazer uma reflexão, né, mano? Bacana. E ajuda, isso aí deve estar ajudando muitas pessoas, essas histórias, cara. Eu tenho fé nisso. Porque eu li, eu me emocionei em vários pontos. E eu acho que esse livro seu, no meu entendimento, isso merece até um documentário, um curta, sabe? Porque é muito, muito top. Você está de parabéns, Não, porque você tem o talento de escrever, né, cara? Você consegue transmitir algo e colocar no papel. Isso é um talento, é poucos que conseguem fazer isso. Eu achei muito louco esse livro. Esse aqui eu confesso que eu não li, tô levando, mas esse aqui eu li, é uma certo. obra de arte, cara. Esse aqui é o Memórias das Brisas Tristes, né? Que é umas histórias minhas na forma de poesia. Posso ler uma? Opa, com certeza, com certeza. Esse aqui chama-se O Usuário. Joguei minha vida pelo ralo por causa de uma discussão. Depois de uma briga nervoso, dei um trago. Não sabia o que fazia. Mesmo assim, dei um 2 no baseado. Tem uns que começam por curiosidade, outros tantos por embalo. Foi punk porque gostei da brisa. Gostei não, fiquei viciado. Mas eu não admitia, como eu amo a liberdade, por um algo tão pequeno aprisionado. Demorei a admitir que o cigarrinho inocente havia me escravizado, porque ele passou a fazer parte da minha rotina. Acabei ficando habituado. E para fazer qualquer coisa, por mais simples que fosse, antes tinha que dar uns tragos. E tem gente que diz não viciar. Por que então, quando não tinha, ficava bravo? Bravo no segundo dia. Quanto mais sem usar, muito mais irritado. Saía quebrando tudo, batia a porta, quebrava o rádio. Às vezes eu fazia só um com as pontas, para sentir o gosto do mato. Outras colava no campo para trombar alguém, ou ia na casa de um aliado. Antes um fininho me deixava na maior brisa. Hoje nem com 1 quilo do prensado. Fumo, 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 fumo. Fumo muito mais que o cigarro. O que antes era para relaxar, o que era para me deixar calmo, hoje é o responsável por regular o meu emocional estado. Quando eu tenho, tá tudo bem. Quando eu não tenho, tudo embaçado. É por isso que por onde sempre vou, levo do corre. Ele está sempre do meu lado, porque estou aqui usando. Por isso o nome, usuários. E por mais estragos e consequências ruins, mesmo assim fui pro mesclado. Aí que ferrou tudo. Bem maiores foram estragos, porque na brisa da pedra os efeitos são mais rápidos. Foi aí que me tornei um nóia. Fez o uso virar noite, o que era escuro ficar claro. Eu que era um cara da hora, me tornei o maior otário. Até pichava por aí o meu picho usuários. O uso acabou com a minha vida e sonho de muitos, destruiu o sonho de vários. Hoje andam vagando, se sentindo uns fracassados. Isso é um trecho da minha história. Cara, muito louco esse seu poema, seu livro. Mano, é uma parada muito louca. Antes de eu agradecer mais uma vez de você trazer nós aqui, conta pra nós o que você tá fazendo nos seus trabalhos atuais. Conta pra galera aí, cara. Então, hoje eu conto a minha história como uma forma de levar a conscientização. Hoje eu conto minha história como uma forma de levar a conscientização, informação. Eu tenho desenvolvido um trabalho de prevenção nas escolas, né, mano? Porque o uso se tornou banal, né, mano? Você sai, você vê as crianças com 12 anos fumando cigarro, tomando seu copão de gin, certo? E elas não têm entendimento das consequências, né? E bem poucas pessoas falam sobre o amanhã. Então, eu faço esse trabalho tentando ver se as pessoas têm uma vida diferente, qualidade de vida, preservar as famílias, né? Porque o sofrimento é bem complexo. Então, tipo, mano, se quiser levar o trabalho do Regis na sua escola, fazer uma roda de conversa, ter um dia diferente, manda uma mensagem para mim aí nas minhas redes sociais.
Ó, Me pessoal, coloca aí à disposição aí, tá bem? as redes sociais do Regis Adriano, o gringo, está aqui na descrição. Quem quiser entrar em contato, entre em contato com ele. Ele tem esses dois trabalhos lindos aqui. Eu li esse, o Skate no Caminho das Pedras. Tô levando esse para mim ler, que é o Memórias das Minhas Brisas Tristes. E, cara, eu quero agradecer muito de coração você ter recebido nós aqui. Cara, para mim é uma honra. Eu sou um cara que eu acredito em Deus e acredito em propósitos, eu, particularmente. Eu acredito que Deus colocou um propósito na sua vida e essa conscientização que você está fazendo hoje é muito importante, cara. É muito importante não só aqui para a região onde você mora, mas eu acho que para todo o país, para todo lugar. Existe uma saída, existe uma escolha. Você fez a sua escolha de se recuperar. O Pilotando Ideias está aí, o que puder ajudar, sempre que puder contar com nós, pode me ligar, entendeu? E, cara, parabéns pelo trabalho lindo que você fez aqui nos livros, que você está fazendo na escola. Eu acompanho suas redes sociais, eu vejo, o seu trabalho é lindo, cara. E espero que Deus te ilumine cada vez mais, te dê muita força para você seguir isso e dar continuidade nesse trabalho e conscientizar vários jovens aí para não entrar nessa história das drogas. É um pequeno baseado, é uma cerveja, no final é um crack. Hoje, igual você fala, as drogas se renovam, os pessoal no K9, umas drogas que eu nem sei o nome, tá ligado? Então, tipo assim, esse trabalho que você está fazendo, na minha concepção, é importantíssimo. É um trabalho social gigantesco, que é o trabalho da conscientização. Parabéns e mais uma vez, muito obrigado, meu mano. Muito obrigado mesmo. Da hora, pai. Vai levantar a câmera, vai cortar aqui. É nóis, Regis. Tamo junto, meu mano. Obrigado, tá? Obrigado, eu que agradeço por receber nós aí. E parabéns mais uma vez, cara. Parabéns mesmo. É isso aí, Pilotando Ideias, onde tudo começou, com o gringo. É nóis, tamo junto. Skateboard, é nóis. Estatísticas sobre o uso de drogas no Brasil. Lenad. 10% dos brasileiros já consumiram drogas ilícitas. 11,4 milhões já usaram cocaína ou crack. 9,3 milhões já usaram cocaína. 2,32 milhões já usaram crack. 1,2 milhão tem dependência de cocaína ou crack. O Brasil é o maior consumidor de crack do mundo. Estatísticas da saúde mental dos usuários de crack. Uniad. 38,2% dos dependentes químicos já tentaram suicídio, 46,4% já idealizaram o suicídio, 53,8% passaram por quadro psicótico, 48,4% já praticaram automutilação. Geralmente os fatores de saúde mental são desencadeados pela sensação de que o problema não tem mais saída. Cerca de 90% dos usuários voltam a usar o crack logo após o tratamento. Referência bibliográfica. Levantamento Nacional de Álcool e Drogas. Lenad. Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas, Uniad. Realização: Canal Pilotando Ideias.